você poder louvar a Ele, você poder adorar a Ele, num culto de adoração a Ele, você poder levantar as suas mãos, cantar louvores, chorar na presença de Deus. São momentos que você precisa ter, amém? Por que muitas pessoas desfalecem? Por que muitas pessoas param? Porque elas acham que não precisam de momentos como esse. Às vezes um louvor que você ouve na casa de Deus, um louvor que você canta, que você adora, faz com que a tua vida seja transformada, tem o poder de mudar a tua história. Glória a Deus, amados. Deus está mudando a tua história nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez, bem forte ao Senhor, amém? Cumprimente mais uma vez essa pessoa que está do seu lado, dê a paz do Senhor aí para esse irmão. Talvez você chegou um pouco mais tarde, não teve a sua oportunidade, então já sai aí do seu lugar, e já cumprimenta essa pessoa com aquele sorriso bonito, com aquele sorriso aberto, isso, aleluias, ó quão bom, suave é, que os irmãos vivam em união, e é nessa união aí, ó, é nesse espírito, que Deus ele vai ordenando, vai liberando bênçãos, e enquanto você vai cumprimentando, eu já vou liberando bênçãos sobre a sua vida. Receba a bênção sobre a tua casa, receba a bênção sobre a tua família, receba a bênção sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Os teus filhos serão abençoados, o teu trabalho será uma bênção, a tua casa será uma bênção, tudo aquilo que você tocar e tudo aquilo que você fizer, abençoado será, em nome de Jesus. E quem crê e recebe esta palavra, diga glória a Deus e aplauda mais uma vez aí, faz barulho para Jesus, amém? Glória a Deus. Quando a gente pede para você cumprimentar a pessoa, para você dar um sorriso para ela, não é apenas meramente uma questão de educação, ou uma questão de você estar, vendo essa pessoa, mas a palavra de Deus, ela diz que é nessa união que Deus ele ordena a bênção. Então mesmo às vezes você passando por uma luta, mas quando você tem força, pastor, eu saí de casa agora, deixei um problemão lá, mas quando você chega na casa do Senhor e você consegue abrir um sorriso, mesmo passando por uma luta, e que você consegue apertar a mão de um irmão, e você consegue se alegrar e sorrir, ah, meu querido, minha querida, é nessa hora que Deus ele vai liberando. Enquanto você está aqui, a tua luta está lá na tua casa, e Deus está agindo, está mandando anjos lá na tua casa, Deus está mandando anjos lá no teu trabalho, Deus está mandando anjos lá, para resolver aquela situação, e glorificar o nome dEle na sua vida, amém, amados? Tenha esta fé. Vira dessa pessoa que está do teu lado, receba a bênção aí, meu irmão, em nome de Jesus. Receba essa bênção aí, em nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Pega a palavra de Deus, por favor, amém? Toda a igreja se coloque de pé. Vamos nos colocar de pé em reverência aí a palavra. Nós já louvamos, já adoramos. Daqui a pouquinho a gente vai louvar mais um pouquinho, vamos adorar mais um pouquinho. Mas é importante que você também fique com uma palavra. Nós viemos aqui nessa noite para adorar ao Senhor, neste culto de adoração. Viemos aqui para louvar, para engrandecer, mas viemos também para ouvir. Diga assim comigo: eu estou aqui para louvar, para adorar, mas também para ouvir. Vamos falar isso mais uma vez? Diga: eu estou aqui para louvar, para adorar, mas também para ouvir. Amém? Então que o teu coração esteja aberto, que o teu coração esteja aberto, que a tua mente esteja aberta, para que você receba a bênção do Senhor. Caio, dá uma olhadinha aí dentro, vê se tem alguém aí que está solto. Se tiver, já manda para cá, amém? Porque agora é o momento de nós ouvirmos a palavra. Abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, amém? Se você está com o seu celular aí, desative o seu celular, coloque celular modo silencioso, e atualmente você vem ativar o modo céu. Diga assim comigo: modo céu ativado. Diga mais alto, diga: modo céu ativado. A tua palavra esconde. Dá glória a Deus aí. Versículo de número 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Versículo 6 diz assim a palavra de Deus: e aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem, que tinha a mão direita mirrada. Glória a Deus, igreja.
Então Jesus ele vai entrar na sinagoga, Jesus ele vai entrar no lugar onde a palavra ela era ensinada, ela era ministrada. E Jesus vai perceber que ali no meio daquelas pessoas que se encontravam naquele lugar, havia um homem que tinha as suas mãos mirradas, ou uma das mãos mirradas, uma mão ressequida em algumas traduções. Ou seja, ele tinha uma deficiência, e aquela deficiência o impossibilitava. E detalhe, na mão direita, ou seja, na mão dominante, né? Por mais que a gente faça muitas coisas com a mão esquerda, a pessoa que é destra, né? Por mais que a pessoa que é destra faça muitas coisas com a mão esquerda, mas a mão direita é a mão dominante, é a mão da força, é a mão do trabalho, é a mão que desempenha, é a mão que realiza. E esse homem, ele vai ter um encontro com Jesus no lugar mais importante, dentro da sinagoga. Você crê que você está no lugar mais importante da terra nessa noite? Você crê que você está no lugar mais tremendo da terra nessa noite? Amém, amado? E ele vai ter um encontro com Jesus, e ali Jesus ele vai resolver o seu problema, ele vai curar aquele homem. Assim como eu profetizo sobre a tua vida, que aquilo que está mirrado na tua vida, aquilo que está ressequido na tua vida, pastor, meu casamento secou, pastor, a minha vida profissional está seca, pastor, eu não estou conseguindo ver os frutos. Deus nesta noite te trouxe aqui para dizer: eu sou poderoso para transformar aquilo que está ressecado, aquilo que está seco, aquilo que está morto. Eu sou poderoso para dar vida. Você pode dar glória a Deus aí, meu querido? Aleluias! Mas como sempre, a gente precisa obedecer alguns padrões, a gente precisa seguir alguns princípios, a gente precisa seguir algumas regras. E é para isso que a gente está aqui nessa noite, para ouvir a palavra e aprender dela, aprender com ela. Lucas 6, verso 6, e aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Diga assim, ele entrou num sábado. Para muita gente, sábado não era dia de fazer nada, não era dia de realizar nada, era só dia de descansar. Mas não tem dia, para Jesus não tem dia, para Jesus não tem hora, para Jesus não tem lugar. Pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser no dia bom, pode ser no dia mau. Quando nós temos um encontro com Cristo verdadeiro, Ele age, Ele opera, e operando Ele, ninguém pode impedir. Aleluias! Você crê que Deus tem bênção para você? Então, estenda a tua mão aqui, ó. Estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos. Comece a orar, peça a Deus para que Ele venha falar conosco através desta palavra, para que Ele venha ministrar o teu coração, para que Ele venha falar poderosamente conosco nesta hora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, muito obrigado por essa atmosfera, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na sua casa, Senhor, ouvir a tua palavra, louvar, adorar, engrandecer o teu nome. Pai, fala conosco poderosamente nesta noite, que essa pessoa que entrou aqui hoje, ou essa pessoa que nos acompanha pela internet, Senhor, que ela seja impactada de alguma maneira, que uma palavra, que uma frase, Senhor, venha transformar, renovar a mentalidade, o entendimento desta pessoa, porque somente com entendimentos renovados experimentamos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então fala conosco e nos renova nesta noite, renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, renova o nosso coração, nos abençoe, em nome de Jesus é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dizer graças a Deus, você pode fazer barulho e aplaudir bem forte aí, glorificar, aplauda bem forte a Ele, glorifica ao Senhor, diga glória a Deus. Senta no seu lugar, por favor. A primeira coisa que me veio à mente quando nós lemos esse texto foi a deficiência que esse homem ele possuía. E se você for procurar no dicionário, nós fomos procurar no dicionário o significado da palavra deficiência, e o termo usado para o significado, melhor dizendo, desta palavra deficiência. Deficiência, na verdade, é o termo que nós usamos para definir a ausência. Então diga assim comigo, deficiência é o termo usado para definir a ausência, mas não apenas a ausência. É o termo usado para definir a ausência, a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Então, se existe uma disfunção na vida de alguém, seja na estrutura psíquica,
seja na estrutura fisiológica ou anatômica, nós damos este nome, nós chamamos de deficiência. Então, se algo no nosso corpo, ou se algo na nossa mente, está funcionando de uma maneira errada, de uma maneira diferente, ou se está inexistente, se eu tenho algo na minha vida que está inexistindo, esta anomalia, ela é chamada de deficiência. Então a deficiência, ela está ligada diretamente à ausência de algo ou à deformidade de algo. E o ser humano, por ter o entendimento de como as coisas são, ou pelo menos de como as coisas deveriam ser, o ser humano, ele tem uma dificuldade assim muito grande de entender, e principalmente em lidar com coisas diferentes, né? Pelo fato do ser humano saber como o corpo funciona, pelo fato do ser humano saber como as coisas deveriam ser, quando algo diferente acontece, ou quando conhecemos uma pessoa diferente, nós temos uma certa dificuldade em lidar com ela. Os discípulos, por exemplo, uma certa feita, perguntando para Jesus acerca de um homem cego. O homem cego estava passando e os discípulos sabem que se ele tinha 2 olhos, ele deveria enxergar. Então, quando os discípulos olharam para aquele homem e viram que aquele homem deveria enxergar, mas ele era cego, o que os discípulos falaram para Jesus? A primeira coisa que eles disseram foi: Jesus, quem foi que pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Porque os discípulos entendiam que se ele nasceu com 2 olhos e se o nosso Deus é perfeito, ele deveria enxergar. O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com coisas diferentes. E justamente por essa dificuldade de saber lidar, justamente por essa dificuldade de aceitar as deficiências ou aceitar aquilo que é diferente, é que muitas vezes a pessoa deficiente, ela acaba se afastando, não é? Essa dificuldade em lidar com o que é diferente acaba criando um afastamento, ou seja, um isolamento. A pessoa, ela acaba se isolando porque ela não sabe lidar com aquilo. E não é só as pessoas que estão à volta. Muitas das vezes esse isolamento parte da própria pessoa. Às vezes a pessoa, por ela perceber que ela tem uma diferença, às vezes a pessoa, por ela perceber que ela carrega consigo uma deficiência, na maioria das vezes parte dela própria, né, se afastar. Por quê? Porque ela acha que ela não vai se encaixar. Às vezes a pessoa, ela pensa assim: puxa, mas eu não vou conseguir, eu tenho essa deficiência, é melhor eu me afastar das pessoas, eu sou diferente. Então muitas das vezes a gente não sofre nem o preconceito dos outros. O preconceito começa da própria pessoa que carrega consigo aquela luta, aquela dificuldade. Então volto a dizer, por não saber lidar com as diferenças ou com as limitações de uma deficiência, às vezes a própria pessoa, se antecipando a um possível problema, a uma possível rejeição, ela pensa: antes que as pessoas me rejeitem por eu ser diferente, por eu carregar uma diferença, antes que as pessoas me recriminem por essa deficiência que eu tenho, a própria pessoa, ela acaba tomando a iniciativa de se afastar. A própria pessoa, ela acaba se enclausurando, ela acaba se afastando. Amados, e por que eu estou falando isso? Porque certamente, provavelmente, esse homem que estava ali na sinagoga, é muito provável, existe uma chance muito grande de no coração daquele homem, ele ter esse sentimento, ele ter esse preconceito não com os outros, mas com ele mesmo. Porque ele tinha noção de que ele tinha um problema. Ele tinha noção de que ele tinha uma limitação, uma situação que o impedia de ir além. E muitas das vezes isso acaba trazendo em nós, na pessoa que carrega essa situação, ela acaba trazendo esse sentimento de rejeição. Ela acaba trabalhando, afetando o psicológico, a autoestima da pessoa. E aqui que a gente vai começando a entrar um pouco nessa palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as situações contrárias que nos sobrevêm, ou todas as situações, muitas das vezes inesperadas, que acontecem nas nossas vidas, coisas que não eram para acontecer, mas que por uma razão ou outra acabam acontecendo, na maioria das vezes essas coisas, elas vêm sobre nós com uma única razão:
com um único propósito: nos paralisar. Às vezes você está caminhando e está tudo bem, e você está alegre, você está contente, você está feliz com Jesus, você está caminhando firme. E de repente, do nada, a coisa desanda. De repente, do nada, você recebe uma má notícia, uma situação difícil, inesperada acontece. Qual é o propósito do inimigo com as más notícias e com essas situações? É o propósito de paralisar a gente. Jesus no Evangelho de João, no capítulo 10, ele disse que o diabo, ele veio, ou melhor, o ladrão, nosso adversário, o roubador, ele veio para fazer 3 coisas. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para, diga comigo, matar, roubar e destruir. Só que essas 3 coisas, matar, roubar e destruir, se elas forem vistas de uma maneira espiritual, elas nada mais são do que tentativas do diabo de nos debilitar. Quando a gente lê na Bíblia que o diabo veio para matar, roubar e destruir, o que o diabo quer nos fazer? O que ele quer proporcionar a nós? O que ele quer fazer? Ele quer nos tornar deficientes em alguma área, na intenção de nos entristecer, na intenção de afetar o nosso psicológico, na intenção de afetar o nosso ânimo, na intenção de nos afastar do propósito, e principalmente na intenção de nos parar. Então, às vezes, uma má notícia que eu recebo, ou às vezes um problema que vem sobre a minha vida, uma situação, um desapontamento, uma situação ali complicada, vem num momento delicado da minha vida, o diabo ele usa aquilo para quê? Para tentar de alguma forma gerar uma deficiência em mim, para que em cima dessa deficiência, o que eu venha fazer? Ah, não, puxa, eu estava caminhando tão bem, eu estava firme com Jesus, as coisas estavam tudo dando certo, e agora acontece isso. Quer saber do negócio? Eu não vou mais orar não. Quer saber do negócio? Eu estava muito animado, mas aí agora eu estou passando por essa luta, eu passando por essa decepção, e eu estou caminhando. Quer saber do negócio? Eu vou parar. Olha como é que Satanás trabalha. Aqui nesse texto que nós lemos, a primeira coisa que me chamou muita atenção, e eu quero compartilhar com você, é que apesar desse homem ele ter uma deficiência, apesar dele ter a sua mão mirrada, a sua mão ressequida, e apesar disso naquela época já ser motivo suficiente para ele se afastar, imagine você andar pelas ruas com uma mão toda torta. Ele poderia sentir-se inibido, constrangido com aquilo. Ele poderia dizer, não, eu não vou ficar saindo na rua porque as pessoas ficam me olhando, eu não vou viver uma vida normal porque as pessoas vão ficar me olhando, eu vou chamar a atenção, e eu não quero isso. Então só o fato dele estar naquela condição já seria motivo suficiente para quê? Para ele desistir de viver uma vida normal, para ele desistir de viver aquilo que ele nasceu para viver. Já seria motivo suficiente, por exemplo, para ele não caminhar para onde ele foi. Olha que coisa tremenda. Aonde é que esse homem vai estar quando Jesus chegou? Ele vai estar na sinagoga. Ele vai estar numa igreja como essa. É para dar glória a Deus aí, amado. É a igreja da época. Imagina, um camarada com um problema, com uma deficiência, com uma situação que provavelmente lhe gerava dor, com uma situação que provavelmente era incômoda e ao mesmo tempo trazia tristeza, mas mesmo com todas as tristezas ele vai dizer, eu não vou deixar de viver o meu propósito, eu não vou permitir que essa situação me impeça de caminhar, eu não vou aceitar que essa situação, por mais difícil que ela seja, venha me paralisar. E além dele não aceitar estar paralisado, ele vai caminhar para o melhor lugar. Posso ouvir glória a Deus? Capítulo 6, versículo 6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Repita comigo, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, diga glória a Deus.
Para onde é que esse homem com a mão mirrada foi? Aonde é que esse homem com a mão mirrada estava? Aonde é que esse camarada com problema, com os seus complexos, com as suas frustrações, com as suas dores, para onde é que ele foi? Sabe para onde é que ele foi? Ele foi para o lugar aonde o ribeiro de águas estava fluindo. Ele foi para o lugar aonde a palavra de Deus estava sendo ensinada pelo Salvador Jesus Cristo. Você pode levantar a tua mão e glorificar, porque Jesus está aqui nesta noite, e se você glorificar, Ele vai te restaurar. Diga glória a Deus, aleluias. Ele vai para a presença de Deus, ele vai ouvir a palavra de Jesus. Ele vai dizer: não, quer saber do negócio? Eu estou com todos os meus problemas, mas quer saber? Eu não vou ficar dentro de casa. Eu não vou ficar parado, não vou ficar prostrado, não vou ficar chorando. Eu ficar chorando vai resolver alguma coisa? Não. Eu ficar me lamentando vai resolver alguma coisa? De que adianta eu dizer: ah, que droga de vida, ah, por que eu nasci assim, por que Deus me fez assim? Não importa. Não. Eu vou para os pés do Senhor. Diga glória a Deus. Eu vou buscar a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é o que restaura, a tua palavra é o que me fortalece, a tua palavra é que me faz vencer, a tua palavra é que me faz avançar. Meu querido, talvez você está aqui hoje nessa noite, talvez por causa das tuas lutas, talvez por causa dos teus pecados, das tuas deficiências. Talvez você teria todos os motivos do mundo para estar em casa chorando hoje. Pastor, eu estou aqui na igreja hoje, mas se o senhor soubesse o que eu estou passando, se o senhor soubesse as lutas, as deficiências que eu tenho enfrentado na minha vida, pastor, se o senhor soubesse, eu posso não saber o que você está passando, eu posso não conhecer o teu problema a fundo, eu posso não conhecer as tuas dores, mas eu conheço o Deus que te formou, eu conheço o Deus que te prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. Ele vai te abençoar. Glória a Deus, amados. Pastor, se o senhor soubesse como é que meu casamento está, se o senhor soubesse como a minha vida financeira está, pastor, só Jesus para eu estar aqui. Posso dizer uma coisa? Eu glorifico a Deus pela sua vida. Amém, amado. Sabe por quê? Porque mesmo tendo todos os motivos do mundo para parar, além de você não parar, além de você continuar, olha onde você está. Você não está no bar, você não está na esquina, você não está na rua, você está na casa do Senhor. Então levanta a tua mão e glorifica, porque aqui é lugar de restauração. Aplauda bem forte ao Senhor. Você está no melhor lugar. Levanta a tua mão e diga: eu estou. Diga bem alto: eu estou no melhor lugar. O lugar onde você está é o único lugar, diz a Bíblia, em que as portas do inferno não prevalecerão. Posso ouvir um glória a Deus aí? Foi para onde ele escolheu ir. Ele escolheu ir para o lugar aonde as palavras de vida eterna. Lembra do Pedro? Senhor, para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amém, amados? Para onde é que você vai correr no momento que o dinheiro faltar? Para onde é que você tem que correr quando a saúde faltar? Para onde é que você tem que correr quando as lágrimas começarem a descer, e você olhar para um lado, olhar para o outro, e você pensar: agora acabou, agora não tem jeito? Você vai para onde? É para o lugar onde as palavras de vida eterna fluem. Amém, amados? Volto a dizer, apesar desse homem ter todos os motivos do mundo para se deprimir, para se prostrar, esse homem veio para a igreja. E você está aqui nessa noite. Glória a Deus, amado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Apesar dele caminhar para o lugar certo, ele era a pessoa certa, no lugar certo. Diga: eu sou. Diga bem alto, com autoridade. Diga: eu sou a pessoa certa,
no lugar certo. Amém? Apesar desse homem caminhar para o lugar certo, apesar dele não se deixar vencer pela sua condição, ao estar na igreja, ali diante de Jesus, Jesus vai dar àquele homem 3 conselhos. Ele vai chegar ali, ele vai estar ali, Jesus vai estar ensinando, Jesus vai olhar para ele, e Jesus, ao vê-lo naquela situação, ele vai dar àquele homem 3 conselhos. Ele vai dar àquele homem 3 ordens. E essas 3 ordens nos levam a entender que apesar de estar na igreja, apesar de estar no lugar onde a palavra flui, ser algo muito bom, não basta apenas isso. É bom estar aqui, glória a Deus, igreja, porque aqui você louva, você adora, você chora, aqui você se derrama, aqui você ora, aqui você tem comunhão com os irmãos, aqui você ouve a palavra. É bom estar aqui. Estar aqui, sim, significa estar mais perto de Deus, mas estar aqui não é tudo. Além de estar aqui, eu preciso estar dentro de 3, eu preciso estar enquadrado em 3 regras, em 3 condições. Vamos ver isso? Lucas 6, vamos ler os outros 6, vamos continuar, vamos ler a partir do versículo 6, mas aí a gente vai avançando na leitura. Lucas capítulo 6, versículo 6 diz assim: E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem, que tinha a mão direita mirrada. Versículo 7, e os escribas e fariseus observaram-no, se o curaria no sábado, para acharem do que acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada. O que ele vai dizer? Qual vai ser a primeira palavra que Jesus vai dizer para aquele homem? Qual vai ser a primeira palavra que Jesus vai dizer para aquele homem? Então diga bem alto: levanta-te. Você pode profetizar para essa pessoa? Diga bem alto para ela: meu irmão, levanta-te. Amém? Olhe para cá. A primeira coisa que Jesus vai dizer, a primeira ordem que Jesus vai dar a esse homem vai ser: levanta-te. E o que nós entendemos com isso, amados? Quando Jesus ele diz para aquele homem assim: levanta-te. Quando eu chego para o Luiz e digo assim: Luiz, levanta, Luiz. O que eu estou dizendo para o Luiz? Eu estou dizendo para ele assim: Luiz, tem uma atitude. Glória a Deus, amado. Se levanta, toma uma atitude, sai desta condição. Você sabe que tem pessoas que, apesar de estarem na igreja, pessoas que, apesar de até mesmo servirem a Deus, estão na igreja, conhecem a palavra, mas não têm atitude de vencedor diante das situações. É aquela pessoa que ouve tanto a palavra na igreja, e ouve que ela serve a um Deus vivo, que ela serve a um Deus poderoso, que ela serve a um Deus que é dono do ouro e da prata, mas quando vem um problema financeiro, a primeira coisa que ela faz é se deprimir. Ela serve a um Deus que é o dono do ouro e da prata, mas quando o problema financeiro vem, ela se prostra, ela se esquece de que ela serve a um Deus poderoso, e que basta ela ter uma atitude em Deus, se posicionar, agindo em Deus, que as coisas vão se resolver. Mas tem gente que é filho de Deus, mas parece um derrotado. Você fala com a pessoa: e aí, meu irmão, tudo bem? A pessoa nunca conta uma palavra, nunca dá uma palavra boa, nunca tem uma atitude de vitória. E aí, meu irmão, como é que você está? Pastor, estou muito mal, sabe? Olha, a coisa está difícil, estou sem dinheiro, aconteceu uma situação semana passada, perdi isso, perdi aquilo outro. A pessoa só conta derrota, só conta miséria. A postura da pessoa já é uma postura inclinada para baixo. Olha o que Jesus está dizendo para aquele homem. Um homem que tinha uma deficiência física. Um homem que, por causa daquela deficiência física, certamente ele tinha feridas no seu corpo, na sua alma. Mas olha o que Jesus vai dizer para aquele homem. Primeira coisa: você está na igreja, glória a Deus, mas se levanta, toma uma atitude, diga glória a Deus. Para de parecer um derrotado, para de ficar falando só em derrota.
Para de ficar exaltando mais o tamanho do gigante do que o tamanho do teu Deus. Amém, amados? O inimigo, ele vem contra você com espada e com lança, mas você vai para cima dele, como disse Davi, em nome do Deus vivo e todo poderoso, a quem eu sirvo. Diga glória a Deus. Não basta só estar na igreja, não basta só estar na sinagoga e ouvir as palavras de Jesus, não. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é ter atitude, é eu me levantar. Pastor, mas como é que o senhor está querendo cobrar de mim uma atitude, pastor? Se quando eu chego na minha casa, está tudo destruído, está tudo assolado. Pois é, mas é a tua postura em Deus, é a tua atitude em Deus que vai começar a mudar a tua vida e o teu redor. Glória a Deus, amados. O teu redor vai ser contagiado pela atitude que você tem. A tua casa, o ambiente espiritual da sua casa, o ambiente espiritual do seu trabalho, ele vai ser contagiado pela tua atitude. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Mas se você só age como um derrotado, se você já se posiciona, já tem atitude de derrotado, a coisa complica. Entenda, igreja, queridos, não é um museu de cera, onde as pessoas ficam ali, né, paralisadas, parecendo estátua. Não. Diga assim comigo, igreja. Diga bem, diga, igreja é lugar de movimento. Às vezes a gente tem o mau hábito de dizer que Deus vai nos levantar, né? Às vezes a pessoa está passando por uma luta, e a gente diz, não, meu irmão, fica tranquilo, Deus vai levantar você. Não, meu irmão, você está passando por essa situação, você está caído agora, mas o Senhor vai levantar você. Irmão, não é assim que acontece. Deixa eu te ensinar uma coisa, em lugar nenhum da palavra de Deus você vai achar escrito que Deus ou que Jesus levantou alguém que estava caído. Jesus não levantou ninguém que estava caído. Amém? Nem o coxo foi levantado por Jesus. Nenhum paralítico foi levantado por Jesus. Nenhum. A única coisa que Jesus fazia, sabe o que era? Era liberar uma palavra. Glória a Deus, amados. O paralítico estava caído, Jesus chegava para ele e dizia, tu quer ser curado? Quero. Tem fé para ser curado? Tenho. Então levanta, toma tua cama e anda. O camarada levantava, saltava, pulava, e o nome do Senhor era glorificado. Você pode aplaudir bem forte a Jesus aí, meu querido. Jesus não vai te levantar, Ele libera a palavra. Quem levanta é você. Diga assim comigo, Jesus libera a palavra, quem levanta sou eu. Mas você vai levantar como? Diga comigo, atitude. Uma vez que a palavra, ela é liberada, uma vez que Jesus liberava a palavra sobre a pessoa com problema, a pessoa tomava posse e ela se colocava de pé. Amém, amados? Você sabe por que é importante você estar aqui na igreja toda quinta, todo domingo? Porque a palavra de vitória que te põe de pé. Glória a Deus, amado. Sabe aquela palavra de ânimo que você escuta e você diz, não, é isso aí, o pastor está certo, eu entrei aqui cabisbaixo, mas essa palavra aí está falando comigo. Sabe a palavra que te coloca de pé, que te dá ânimo. A palavra que te mostra o caminho. A palavra que te mostra o que fazer. Ela só sai daqui. Em nenhum outro lugar que você for, você vai encontrar uma palavra que vai dizer para você que o teu impossível pode acontecer. Em qualquer lugar que você for, as pessoas vão dizer, isso aí não tem jeito não. Esse aí já era. Esse casamento, esse camarada aí, né, Luiz? Diziam muito isso para você, né? Eu fui na Rede Coinonia terça-feira, rapaz, coisa linda. Fala, esse aí já era. Olha o Luiz aí dando glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Pois é. O único lugar aonde você vai ouvir que o impossível é possível é aqui. Olha aqui para mim. O teu impossível é possível se você tomar posse desta palavra e se levantar nessa noite. Se levanta e aplauda bem forte ao Senhor aí, meu querido, porque Deus vai agir. Amém.
Jesus vai dizer para aquele homem com as mãos mirradas, primeira coisa, levanta-te. Atitude. Se ele não se levantasse, nada iria acontecer. Diga assim comigo: se eu não me levantar, se eu esperar que os outros me levantem, nada vai acontecer. Quem tem que se levantar é você. É você que tem que fazer isso aqui, ó. Chega de chorar. Chega de ficar chorando pelo meu casamento. Chega de ficar chorando pela minha esposa. Chega de ficar chorando. Não, eu vou me levantar agora e vou me posicionar. Eu vou me levantar agora e eu vou agir. Eu vou levantar agora e eu vou profetizar. Eu vou levantar agora e eu vou começar a seguir a Deus. Eu vou levantar agora e vou colocar minha vida no prumo. Eu vou me levantar agora e, segundo esta palavra, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Amém, amados? Essa foi a primeira ordem. Segunda ordem que Jesus deu, Lucas 6, no mesmo versículo 8. Lucas 6, versículo 8 diz: mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, vírgula. O que ele diz? E fica em pé no meio. Repete comigo: e fica em pé no meio. Diz mais uma vez isso bem forte, diga: e fica em pé no meio. Então, primeira coisa que Jesus mandou ele fazer, se levantar, atitude. Mas uma vez que você toma a atitude e você se levanta, qual é a segunda coisa que você precisa fazer? Se posicionar. Glória a Deus, amados. Posição. E fica em pé no meio, ou seja, aqui, ó. Você levantou? Agora vem para cá. Aí Jesus vai pegar ele. Fica aqui. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Você vai ficar em pé aqui, ó, no lugar que eu te coloquei. Amém, amados? Mais do que estar na igreja, mais do que ter a atitude para se levantar e se movimentar pela palavra que você ouve, ou pela palavra que a gente ouve, o que Jesus quer, amados? O que Jesus queria desse homem? Que ele estivesse posicionado no centro da vontade dele. Você não vai estar na igreja posicionado aonde você quer. Você não vai estar na igreja posicionado aonde você está afim. Você vai estar na igreja posicionado aqui, ó, no meio, aonde eu te quero. Glória a Deus, igreja. Queridos, tem gente que às vezes chega na igreja, como esse homem aqui. Como é que esse homem está aqui? Né? Tem gente que chega na igreja deficiente de tudo. Casamento deficiente, casamento está todo torto, a coisa está quase acabando, né? Família toda desajustada, a coisa está ruim mesmo, a vida atrofiada. Aí o que começa a acontecer? A pessoa chega na igreja destruída. Aí a pessoa vai ouvindo a palavra, né? A pessoa vai ouvindo a palavra. E conforme você vai ouvindo a palavra, o que vai acontecendo? A palavra vai te fortalecendo e a pessoa ela vai se levantando. A cabeça da pessoa, a mente da pessoa, a atitude da pessoa começa a mudar. Conforme a pessoa vai ouvindo a palavra, conforme a pessoa ela vai ficando de pé, ela vai começando a ter atitude, né? E ela vai se levantando. Só que para que Deus levanta alguém? Deus levanta uma pessoa caída para quê, gente? Responde para mim. Para que eu conserto uma coisa que está quebrada? Por exemplo, imagine que essa mesinha aqui está quebrada. Aí eu vou lá e conserto essa mesinha. Para que eu vou consertar essa mesinha aqui? Para quê? Para ela me servir. Se essa caixa der problema, ou se esse microfone der problema, ou eu vou consertar ou eu vou comprar outro. Mas eu vou consertar e vou comprar outro para quê? Porque eu preciso que ele me sirva. Então por que Jesus ele conserta alguém que está quebrado? Por que Jesus cura alguém que está enfermo? Por que Jesus restaura a vida de quem está arrasado? Amém, amados?
Jesus, ele faz isso para quê? Porque nós somos ferramentas. Diga assim comigo: eu sou uma ferramenta. Nós somos instrumentos que quando a gente chega na presença de Deus, a gente chega quebrado, né? A gente chega quebrado, vida financeira toda, né? Vida espiritual, vida familiar, tudo. A gente precisa ser consertado. Aí Deus vai consertando. Deus vai consertando a gente. Marteladinha aqui, né? Um esmerilzinho ali. E Deus vai restaurando, vai restaurando. Aí uma vez que a gente está de pé, o que o Senhor requer de nós? Servir. Só que é aí que mora o problema. Porque quando a coisa começa a melhorar, quando a pessoa ela começa a se levantar, ao invés dela se levantar e ficar de pé aonde Deus quer, ao invés dela se levantar e ficar de pé do jeito que Deus quer, a pessoa quer fazer a sua própria vontade. A pessoa quer servir a Deus do seu próprio jeito. Ah, não precisa orar tanto. Não, esse negócio de estar na igreja domingo, quinta, terça na rede. Esse negócio de batizar, participar da Santa Ceia, e fazer isso, e fazer aquilo. Não precisa, também não precisa ser a gente não precisa ser bitolado também. Não precisa tudo isso também. E aí a pessoa, ela vai começando, quando ela chega, ela faz tudo. Engraçado é que quando a pessoa chega na igreja que ela está quebrada, tudo que falam para ela, ela faz. Se estiver aqui no monte, ela vai. Se tiver que passar 7 dias no monte, ela passa. Tudo que fala, ela faz. Se falar para ela que ela meter a cabeça no vaso, Deus vai abençoar, ela vai meter. Por quê? Porque ela está com a vida arrasada. Mas depois que Deus levanta, depois que Deus faz, quando Deus começa a abençoar, a pessoa começa a querer fazer a sua própria vontade. Ela até vem para a igreja, ela até se levanta, só que depois de estar de pé, ela não quer se posicionar no centro da vontade do Senhor. Ô Jonas, eu quero que você faça uma coisa para mim, Jonas. Você vai lá em Nínive, tá? Porque tu não é qualquer um não, tu é instrumento na minha mão. Glória a Deus, amado. Tu é ferramenta, então você vai lá em Nínive para você pregar para eles lá. E que Jonas vai, eu? Vou nada. Vou para outro lugar. Olha aí, ó. Olha aí. E muitas das vezes a gente age assim, amados. Olha o que Deus está falando comigo e com você nessa noite. O que está atrofiado na sua vida? O que está mirrado? O que está ressequido na tua vida? Que por mais que você tenha se esforçado ou tentado resolver, você está suando a camisa, você está tentando, você está se desgastando e a coisa não está acontecendo. O que é que está assim na tua vida? Pastor, é essa área. Quer resolver? Então faz do jeito de Deus, fica na posição que Deus te colocou, faz aquilo que o Senhor determinou e você vai ver que o sobrenatural vai começar a acontecer. Mas o que eu tenho que fazer? Atitude de me levantar, mas ao me levantar, me posicionar. Glória a Deus. Diga assim, ao me levantar, eu tenho que me posicionar. Então, primeira coisa que o Senhor falou para aquele homem, primeiro conselho, levanta-te. Diga comigo, levanta-te é atitude. Aí depois Jesus vai dizer para ele o quê? Depois de levantar, fique em pé no meio. Diga comigo, ficar em pé no meio, posicionamento. E a terceira e última coisa, depois que ele se levantou, e depois que ele ficou em pé aonde Jesus mandou, olha o que diz aqui, ó, versículo de número 9. Então Jesus lhes disse, Jesus está dizendo lá para os escribas e lá para os fariseus, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Porque eles estavam questionando Jesus e curar aquele homem num dia de sábado. Versículo 10. E olhando para todos em redor, disse ao homem, o que Jesus vai dizer para o homem? Estende a tua mão. E ele assim o fez. E quando ele estendeu a mão lhe foi restituída sã como a outra. Você pode dizer glória a Deus aí, meu querido? Amém?
O que significa isso, pastor? Ele vai chegar para aquele homem e vai dizer: olha, agora que você se levantou, agora que você se colocou de pé no lugar aonde eu queria, estende a tua mão. Ele poderia pensar: mas Senhor, mas a minha mão está, né? Mas a minha mão está do mesmo jeito. Estende a tua mão. Mas Senhor, e se eu estender e a coisa não acontecer? E se eu buscar e o milagre não acontecer? E se eu der a oferta e faltar? E se eu fizer isso e a coisa não acontecer? E se eu for e a porta não abrir? Jesus vai dizer: estende a tua mão. Estender a mão é crer, meu querido. É crer que aquilo que você ouviu da palavra vai acontecer independente da tua condição. Glória a Deus. É crer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando ele se levantou, ele ficou curado? Sim ou não? Quando Jesus disse: levanta-te, ele foi curado? Ele se levantou, mas mesmo assim continuava com a mão do mesmo jeito. Aí quando Jesus disse assim: agora fica em pé aqui no meio, ele ficou em pé ali no meio. Ele foi curado? Também não. Só que apesar dessas duas atitudes, apesar dessas duas coisas, atitude e posicionamento, apesar dele não ter vivido milagre, a atitude e o posicionamento prepararam aquele homem para que ele chegasse ao ponto suficiente de crer naquela palavra de Jesus. Glória a Deus, amado. Uma vez que eu me posiciono, eu creio. Uma vez que eu tomo atitude, uma vez que eu me levanto pelo poder da palavra, eu creio. Uma pessoa sem atitude não tem fé. Repita isso comigo. Uma pessoa sem atitude não tem fé. Uma pessoa que não se posiciona no centro da vontade de Deus não tem fé. E sabe qual é o problema de você não ter fé, estar na igreja, estar na sinagoga? O problema é que sem fé, não é que é complicado, não é que é difícil. Sem fé é impossível, não só você ser curado, não só você ser abençoado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus, amado. Você se levantou, você se posicionou. Não só estende a mão, creia. O impossível vai acontecer na sua casa. Você se levantou, você se posicionou, então agora só creia e espera. Porque o milagre vai acontecer na vida do teu filho, na vida da tua filha. Porque o milagre vai acontecer na vida do teu esposo, na vida da tua esposa. Porque o milagre vai acontecer na tua vida familiar, espiritual, na tua vida financeira. Deus, Ele vai abrir os céus, o fogo vai descer, a terra vai se abrir, o sobrenatural de Deus virá. Mas creia, caminha, faz a vontade do Senhor. Quantos aqui recebem essa palavra nessa noite? Diga glória a Deus. Uma palavra simples, né? Eu acho que a gente não leu nenhum outro versículo. Acho que a gente só ficou aqui em Lucas hoje, né? E não foi para muitos lugares, não teve muita, né? Não teve muita revelação. Mas a revelação que Deus está trazendo para nós essa noite é a revelação suficiente, é aquilo que a gente precisa para viver, aquilo que Deus espera de nós. O que Deus espera de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, meu querido? O que Deus espera de você? Que você seja um homem, que você seja uma mulher com atitude para se levantar. Diga glória a Deus. Que se posicione no centro da vontade dEle, segundo a palavra que Ele libera. E terceiro, você seja um homem, uma mulher, alguém que venha crer nas promessas dEle. Que venha crer que essa palavra que a gente prega aqui não é só história. Pastor, eu gosto muito das histórias que o senhor conta, mas isso aqui não é história não, isso aqui é palavra de fé. Amém, amados?
E é isso que você... Porque tem pessoas que vêm para a igreja e ouvem a palavra. Poxa, eu gosto tanto da palavra. É tão bom ouvir a palavra, mas ela ouve a palavra como uma história. A palavra de Deus não é história. A palavra de Deus é realidade. A palavra de Deus, ela não são letras apenas. A palavra de Deus, ela é viva. E ela é eficaz na vida daquele que se posiciona, que tem atitude e que crê. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé e vamos cantar de novo? A tua palavra escondi